Fala pessoal, como vocês estão? Vinicius do canal Footstats aqui para mais um vídeo do nossa retomada de canal aí, né? Hoje o vídeo vai ser, na verdade, explicando o conceito, né, da ferramenta. É um pouquinho diferente do que dos últimos dois. Na verdade, o vídeo de... É foda que eu começo a falar e não falo as coisas, né? Mas o vídeo de ontem já foi um pouquinho diferente, né? E esse aqui também é. Então até a próxima terça-feira, né? Que é o dia primeiro, onde a gente começa o nosso desafio. Eu acho que a gente vai estar fazendo vídeos mais abertos. E na verdade o canal vai ser mais aberto nessa questão, né? Se bem que eu acho que o próximo vídeo eu vou fazer com a revista, porque a gente tem a rodada do brasileiro, né? As ligas europeias cheias aí. Mas hoje vai ser um vídeo mais explicando sobre a nossa calibração, beleza? Eu vou explicar a ferramenta, eu vou ver se consigo fazer um vídeo explicando a ferramenta. Mas antes disso, peço por gentileza, se você está conhecendo esse canal agora, eu sou Vinícius, criador do Footstats, que é um software que a gente criou, que eu criei, na verdade, junto com a inteligência artificial, junto com o meu grande parceiro chamado Code. Eu não conseguiria criar isso sem ele, não manjo nada de programação, então foi ele que fez que criou, né, que escreveu o código do nosso software. Eu só fui dando as ideias, dando os inputs, a gente nesse período de quase um ano aí, precisava até ver quanto tempo a gente tem já disso. A gente criou esse software que faz análise estatística de futebol. A gente está tendo algum probleminha, né, com relação à regulamentação. Eu entendo a respeito ao tratamento de regulamentação, mas aqui eu vou explicar mais ou menos sobre a ferramenta, tá? Não vou falar nada sobre as outras partes aí. Mas se você gosta desse projeto, esse projeto é feito por esse que vos fala, e a IA. Eu tô pensando, eu tô fazendo várias coisas com a IA também, em relação ao meu trabalho. Vou até abrir um canal separado para falar sobre isso. Mais sobre a parte de engenharia, né? Eu trabalho no escritório de engenharia. Então, tô criando várias outras coisas lá também, mas aí vai ser separado lá. E tudo começou com isso aqui, né? Com esse software que a gente está fazendo, que a gente vai lançar. Assim que a gente comprovar que ele tem um bom retorno. E nesses últimos dias, na verdade, agora já começando o vídeo, então, por favor, inscreva-se no canal, só inscreva-se, acompanhe com a gente esse projeto. Tem as nossas outras redes sociais aí na descrição. Curta, compartilhe, vai ser bem interessante. Eu gostaria também que se você achar interessante, dê um feedback pra gente, um comentário, pra gente ir melhorando sempre o nosso produto. Fechou, galera? Então, bom, vou retomando aqui então. Nesses últimos dias, acho que desde da Copa pra cá, eu vim conversando bastante com o Claude mesmo, né? A gente foi trabalhando algumas questões. Teve a questão da regulamentação, que é importante, né? A gente entendeu com todas as tretas com a Casa TV aí, né? E aí teve essa grande atualização e a gente meio que reposicionou o produto também dentro das normas vigentes, né? E a gente chegou no que a gente acredita ser o mais interessante, sem perder aquilo que a gente já tinha criado, né? Então, vocês estão vendo ali, eu vou tentar não ler muito, vou tentar explicar o conceito, mas esse conceito ele é um pouquinho complicado de entender, tá? Eu, por exemplo, demorei bastante para entender. Talvez na hora que eu explique fique mais fácil. Até pensei, falei, caralho, agora é tão mais simples. Quando eu entendi, eu falei, caraca, isso parece ser tão fácil e eu demorei pra caramba pra entender. Talvez eu que não seja muito inteligente. Mas eu vou falar, por exemplo, como é que é o, o software, o que a gente está fazendo para melhorar ele e como que eu fazia. Vou fazer comparações, como que eu fazia lá atrás, né, para vocês entenderem. Então, assim, ele o nosso software ele faz análise estatística. Então, ele pega as estatísticas, faz uns cálculos ali e chega em probabilidades para um evento acontecer, certo? Isso não é segredo, a gente já fazia isso lá atrás. Como é que eu fazia desde o comecinho? Então, lá atrás, lá atrás, deixa eu mexer no microfone, senão daqui a pouco eu vou desligar ele. Lá atrás eu fazia com tabela Excel. Então, sei lá, nossa, mas muito lá atrás, não sei nem quantos anos atrás. Mais de 10 anos, com certeza.
Eu fazia planilhas Excel, então eu pegava ali os dados, só que eu fazia com poucos dados ali, fazia com resultado, gols, basicamente isso, resultado e gols. Então eu pegava ali, pegava os dados. Eu lembro que eu entrava num site chamado Academia, não posso falar outro nome. Eu pegava os dados que tinha lá, então eu pegava os resultados, ia anotando os gols, e eu pegava os últimos 10 jogos que tinha lá, bonitinho, tinha uma tabelinha lá de cada equipe com os últimos 10 jogos. O confronto direto, então você tinha ali também os resultados dos confrontos diretos, e tinha os dados da competição, então eu conseguia filtrar o do mandante jogando em casa e do visitante jogando fora. Então era bem legal, eu conseguia filtrar. Aí eu fazia um cálculo ali com pesos e chegava nas porcentagens de cada evento acontecendo. Eu fazia isso. Só que assim, imagina você fazer isso pro. Hoje nós temos 50 competições analisadas. Naquela época eu analisava, sei lá, 6, 7, 8. A gente chegou num. Pra você ter ideia, a gente chegou num nível. Isso já não faz muito tempo. Eu já tava com a minha noiva há uns 3, 4 anos atrás. A gente chegou num nível de. Puta, como é que eu posso falar isso sem travar? De 100% do total. Se é que vocês me entendem, tá? A gente dobrou o total. Em um sábado. Literalmente um sábado. Só que era tanto jogo, que eu fiquei literalmente o final de semana inteiro fazendo essas planilhas. Então, assim, não rolava, né, pessoal? Tipo, eu ia perder todo o meu final de semana fazendo isso. Não tinha como. Mas só esse era o resultado que a gente tinha lá atrás. Quando eu pegava minha planilhinha, pá, digitando ali número por número, a gente conseguiu ter um retorno em dobrando o nosso número aí. Tô tentando que as redes não travem meu vídeo. E mesmo assim era limitado ali. A gente fez, sei lá, eu ia das ligas europeias, das principais, 5, 6 ligas, né? Tinha a série B também, sei lá, não passava de 10. E com o software a gente tem 50, né? E outro ponto, era limitado em opções, quantidade de opções. Hoje a gente tem 29 opções. Então é mapeado muita coisa. Muita coisa. Aí, beleza, eu desculpa, obviamente, né? Eu não sou. A gente descobriu que era uma loucura ficar fazendo o final de semana inteiro, ficar fazendo planilha, essas coisas. Ainda tinha que efetuar as operações, então não tinha como. Eu não ia conseguir fazer. E aí eu comecei, foi logo no tempo depois, obviamente a gente parou com isso. E um tempo depois veio as IAs. Aí eu, olhando a IA, eu falei, meu, isso aqui pode me ajudar justamente naquele projeto que eu tenho de fazer análise estatística de futebol. Então a gente comecei com, obviamente, obviamente não, né? Acho que todo mundo começou com o ChatGPT, né? E aí ali eu já fui percebendo um pouquinho do limite deles em fazer algumas operações, alguns cálculos, tudo. Além dos dados, né? A base de dados que eu uso hoje, nossa API, eu já usava naquela época, porque é uma base de dados muito, muito boa, muito completa. Eu fui pro Gemini, porque o Gemini ele tinha uma capacidade de leitura, né, de ler dados grandes, muito maior que o chat travava. E fui pro Claude, porque o Claude criava isso aqui que eu tô vendo, né? Criava HTML, que era muito legal. Nossa, acho que eu tenho até vídeo aqui de criações desse HTML, mas eu usava o plano Pro do Claude, que os tokens acabam muito rápido, né? E como eu queria ter volume, para mim não servia. E aí, depois disso, eu descobri o notebook LM do Gemini. Tem vídeo aqui de eu usando o notebook LM, que era excelente, mas também ainda me dava muito trabalho. Dava muito trampo. E aí, desse período todo, eu sempre soube que o Claude, né? A IA da Anthropic era melhor. E aí eu comecei a. Veio o boom dos assistentes, né?
aquele boom que eu acho que veio no começo desse ano, não, ano passado já, dos CloudBot, né, que era meio sensacional, queria bastante coisa com ele, mas hoje eu praticamente não uso quase nada. Que são os assistentes, né, literalmente os assistentes. E aí, na real, para criar ele, eu comecei a usar a conta Max do Anthropic, né, do Claude, que é a conta 5x. E, meu, que ela faz é coisa maluca. Eu fiz ontem um relatório com mais de 114 fotos que é do trabalho eu tô falando isso só pra mostrar como eu ainda me surpreendo com ele. Ele fez de uma maneira assim tão fácil que eu falo, caraca, velho. Eu até falei pra ele, você me surpreende, às vezes, você ainda continua me surpreendendo. Então, quando a gente começou a fazer com o CloudBot, eu vou falar um pouquinho, nossa, esse vídeo vai ficar gigante, velho. Quando eu comecei a usar o CloudBot, eu não lembro onde a gente começou a ter uma trava ali, porque o que a gente criou, ele tinha um IA por trás. Então ele tinha um modelo de linguagem, né, um LLM. E aí isso é pago, né? Se você for usar, você até pode usar a própria API dele, ou você pode usar uma outra API, né? Que tem alguns sites que você escolhe o modelo, que você bota ali um crédito, você escolhe o modelo, e aí é como se o usuário estivesse usando uma LLM para fazer pergunta. Tem esses produtos, se você for pesquisar aí, geralmente aparece para mim no Instagram, tem esses produtos aqui, como se fosse um chat realmente, né? Ele tem ali uma base de dados, que ele deve usar uma API, botou uma LLM por trás disso e o usuário entra ali, faz uma pergunta e ele responde. Nada contra esse tipo de produto, mas não era o que eu queria fazer. Eu queria. Eu sempre quis ir para a parte mais exata possível, mais matemática, mais estatística possível. E aí eu lembro que um dia eu indo pro aniversário com um amigo, esse produto tava, esse aqui tava mais, tava desenhado, a gente não tinha fechado ele. E aí eu indo pro aniversário do amigo, conversando com a minha noiva, e resolvi, deixa eu pesquisar aqui. Aí fui fazendo pesquisas no Cloud, e ele consegui descobrir que, na verdade, sim, eu sabia que se eu fizesse com uma LLM por trás, ia ser custoso, ali, mensal, né, ia gerar um custo, e eu queria fazer isso de outro jeito. E aí eu, não manjo nada de programação, perguntei para ele, e ele falou, não, a resposta que ele me deu foi simples, a gente consegue fazer isso que você está fazendo em Python, sem custo por requisição, né? O custo vai ser da API, que a API eu já ia pagar de qualquer jeito, pago há mil anos, mais de anos já. Então eu falei, caraca, se eu consigo desenvolver isso em Python sem que o retorno para o usuário, né, o usuário dê um comando, retorne para ele sem custo de API, porque, assim, só para deixar claro, porque eu estava com esse custo de LLM por trás. Quando o CloudBot surgiu, não sei quem trabalhou com ele, você conseguia fazer vários assistentes. Tipo, eu criei, por exemplo, um assistente na minha empresa que fazia proposta comercial. Então ele ia lá, fazia uma solicitação, fazia algumas perguntas e ele gerava a proposta comercial. E a gente criou isso no CloudBot, só que com a LLM por trás. Quando você configurava o CloudBot lá, não sei quem é que fez isso, você escolhia o seu modelo. Então você ia lá e falava, quero usar o GPT-4, acho que na época era 4 ponto alguma coisa. Eu quero usar o Haiku, que é do Claude, da Anthropic, né? 3.5, eu não lembro agora os números. Ou o Gemini, whatever. Então você selecionava o modelo lá. Então eu estava criando o Footstats naquela mesma estrutura. E aí a gente descobriu que não. Eu descobri, né? Ele já sabia, obviamente. Eu descobri que dava para criar em Python. Eu falei, isso aqui muda totalmente o jogo. E aí a gente começou a criar. Eu desenhando a ideia e ele desenhando o código. Obviamente, só para deixar claro, toda vez que a gente fechava uma etapa, eu fazia uma revisão de segurança. Então, eu tinha mais ou menos uma revisão de segurança para os nossos dados não fugir, os dados do cliente não fugir. Os dados do cliente é muito tranquilo, porque a nossa plataforma de pagamento de tudo é a Stripe, a mesma plataforma acho que de iFood, né, de Uber. Então,
Isso aí eu nem me preocupei muito. Não vou para outra plataforma, não sei que eu acho uma outra plataforma de segurança boa também, mas o Stripe, para quem tem dúvida aí, meu, só pesquisar, as grandes empresas usam ele, então eu não tenho preocupação com isso. Preocupação é mais com os meus dados, né? Não fugir. Dados dos usuários eu tenho uma segurança de que não vai escapar. E mesmo assim, a gente passou por mais de 5 revisões de segurança tranquilamente, assim, tranquilamente. Não, mais de 5 nada, passou mais de 30. Cada revisão eram uns 10 itens que ele olhava a segurança. E eu fiz pelo menos 6 dessa, né? Então foi, nossa, mais de 50 revisões de segurança tranquilamente. Então assim, isso não tem problema. E a gente começou a testar. Então a gente começou, beleza, eu criei em Python, deu muito trabalho, porque eu fiz planilhas que eu peguei dados estatísticos, eu fui olhando um por um. Então eu ia lá na API, abria no browser, beleza, a estatística vai entrar nessa opção. Essa estatística entra nessa opção. Como é que a gente vai usar? A gente usa o Poison, Dixon Calls, os lambdas. Por quê? Porque é o mais próximo do que as operadoras fazem. Então vamos a isso. Então eu ia lá. A gente chegou por equipe aproximadamente 2.000 dados por equipe. Então, para uma partida, você tem 2.000 dados de um lado, 2.000 dados do outro, mais os dados da competição. Então, assim, são muitos dados. Muitos dados. Que eles fazem toda uma conta ali. Aí, para fazer as contas, eu fiz junto com eles. Então, eu ia selecionando ali quais dados iam entrar em cada opção. Aí, ele montava os cálculos estatísticos. Esses dados viravam, se eu não me engano, são 96 indicadores, e dos 96 ia para os 29, então ainda tinha uma, uma operação no meio aí. E aí desses 96 a gente usou pesos para definir, e para os 29, as 29 opções. Então isso demorou muito, deu muito trampo, foi tipo meses trabalhando nessas opções. Eu fiz questão de olhar dado por dado da API, porque eu não queria deixar que ele olhasse, porque assim, são muitos dados, o Cloud é excelente, mas é dado demais, muito dado, então às vezes ele trava, né? Por exemplo, se você for fazer algum documento no Cloud com mais 100 fotos, você vai ter que fazer o que ele fez comigo ontem, assim. Que é criar uma outra coisa para você conseguir subir essas fotos, porque ele só pode, por conversa, ele tem uma trava ali de 100 imagens. Então ele é excelente, mas ele tem essas travinhas, assim. Eu lembro que no começo a gente estava criando e o chat ficava muito lento, muito lento. Eu falei, aí eu perguntei para ele, por que tá lento o chat? Ele falou, porque tá extenso. Então assim, às vezes, o que eu faço? Uma dica de Cloud para vocês. Começou a fazer muita coisa? Pede para ele criar um handoff, ele começou a criar um resumo, e você fala para ele, o que a gente aprendeu, o que a gente implementou aqui, o que a gente aprendeu, e qual o comando para continuar essa conversa com o chat. Aí ele cria um Word ali, um arquivo em DocX, você sobe esse arquivo em DocX na outra conversa e sobe o comando que ele te mandar para você continuar essa conversa. Isso é muito importante. Eu tenho uma pasta que só com os handoffs que a gente criou. Nossa, tem muita coisa, muita coisa. Que é justamente o backup para eu não perder, né? Se a drop um dia cair, eu consigo fazer isso aqui meio que de outro jeito, contratando um programador, porque obviamente eu não sei programar, ou usando uma outra IA, né? Hoje a gente tem a Codex aí, tem outros softwares que fazem isso, né? E no meio disso ainda eu descobri o Cloud Code, né? Que a gente fazia tudo no terminal, então a gente contratou uma VPS, paga mensalmente uma VPS, que é um servidor online, né, que tem onde está todo o nosso Footstats lá. Tem o backup de tudo isso em uma máquina, então posso criar um servidor fixo também. Até quero comprar, né, o Mac Mini para deixar isso no servidor fixo, mas parece que eles sumiram do mercado, né? Primeiro que não é muito barato, e eles literalmente sumiram do mercado, né? Até a Apple lançou os novos aí, mas o preço está um pouquinho impeditivo. Mas com certeza no futuro eu vou ter um servidor fixo, mesmo que seja só para backup. E aí com o Code, né, o Cloud Code, nossa, aí o bagulho voou, mano. Porque eu fazia no terminal, então era muita correção. Então eu mandava
mandava no comando terminal, ele me voltava. Aí o chat do Claude corrigia, mandava para ele. Eu diria assim, a primeira parte dele foi toda feita desse jeito. Depois que a gente começou a usar o Code, hoje eu uso o Code para bastante coisa. Eu acho ele até melhor para essa parte de. Eu uso, na verdade, um conversando com o outro. Então eu faço aqui, mando pro chat, dou os meus inputs e devolvo pro Code. Beleza, mas aí a gente foi. Onde a gente foi? A gente foi fazendo. Isso já estava na metade da temporada europeia. Então eu meio que deixei ele rolar full time. Tanto é que a gente chegou nos 4.000 e pouquinhos partidas. Eu não sei quanto a gente tem hoje. Eu tô gravando isso, são 7 e pouco da manhã. Então ele ainda vai gerar validação. E comecei a criar várias coisas. Então a gente começou a criar, eu comecei a passar para ele. Falou, o sistema não pode depender de mim, que eu dei um comando, então vou começar a gerar os guias no horário de manhã. Então, por exemplo, os guias de hoje já foram gerados já. O que ele vai gerar agora ele vai regerar, na verdade, os guias de amanhã e já gerar os guias de. Hoje é quarta, né? Hoje é quinta. Gerar os guias de sexta e já gerar os guias de sábado já. Então, sempre 2 dias na frente. Então a gente começou a fazer isso. Por que isso, né? Porque quem joga hoje quinta-feira não joga sábado, né? Então essa foi a nossa ideia. Então a gente já começou a fazer essa parte já. Ele já começou a fazer esses cálculos, essa ideia de fazer tudo automático, né? Aí a gente fez o nosso canal na outra rede social. Eu vou tentar evitar tudo para esse vídeo, não bloquear. Todas as mensagens lá são automáticas também. Eu não entro lá e escrevo nada. Às vezes o que eu faço é apagar, porque às vezes estou fazendo teste, né? Aí ele manda uma mensagem lá e eu vou lá e apago porque é teste. Mas eu não faço nada. Um comecinho das redes também, em outras redes a gente fez mensagem automática, fez tudo. Então, de novo, também não dependia de mim, eu já gerava. Até hoje eu tenho outros bots, né, na rede social de mensagem aí, que ele me manda coisa automática, que ele está pré-configurado para fazer. Então, assim, tem bastante coisa que ele faz já. E aí eu falei, beleza, a gente chegamos nessa parte, eu falei, ó, ok, funciona, só que a gente chegou na primeira parte. A parte mais importante para mim sempre foi aprendizado contínuo. Sempre pensei nisso. Que eu acho que a gente tem dados excelentes. Primeiro, assim, quem geralmente participa de desafios, de testes lá fora, só o que a gente já tem, a gente conseguiria participar. Eu nunca me inscrevi e nunca fui convidado, só para deixar claro isso. Mas por quê? Porque a gente tem tudo planilhado. Então, esses 4.700 e poucos partidas, eu acredito que não seja muito, porque essa galera tá há anos fazendo isso, né? Mas não sei se eles fazem essa quantidade do que a gente faz. Geralmente, o que você tem que fazer que você tem que demonstrar para entrar nesses desafios geralmente não são brasileiros, tá? São o pessoal lá fora, principalmente na Inglaterra, né? Onde é muito, muito forte essa, essa atividade. Você tem que mostrar as planilhas para ele. Então, pô, se eu pedir para ele hoje pegar esses 4.000 e mais 4.700 partidas e transformar em planilha, eu tenho e apresento pra galera, conseguir entrar até. Mas primeiro não é esse o intuito. Mas só para mostrar para vocês que já é um software avançado nesse quesito. E aí eu falei, beleza, agora vamos, com a temporada quase finalizada já praticamente, falei, vamos agora para a parte de aprendizado contínuo. Aí vou voltar um pouquinho à regra. Como é que eu fazia aprendizado? Eu não vou nem falar na parte das planilhas, porque eu nem lembro como é que eu fazia nas planilhas, mas com a IA. Na época da IA, eu fazia o seguinte: eu olhava uma faixa. Acho que tem vídeo aqui disso. Então, vamos supor, eu chegava numa opção que tinha porcentagem 60%, certo? Aí eu ia medindo essa porcentagem, tipo, essa opção, eu ia falar, putz, beleza. Quando a opção dá 60%, a gente está certo em 70%. Então eu ia olhando onde essa faixa de que a gente acerta, tá?
ia definindo. Então, por exemplo, eu chegava nessa opção e falava, ó, essa opção aqui é segura quando a gente está em 58, 59. Vocês vão lembrar lá atrás que eu acho que a faixa, se eu não me engano, era 63, 66. Acho que tem vídeo aqui no canal sobre isso. Então, geralmente, quando eu chegava nessa faixa de, é, de acerto, de opção, né, de cálculo, eu falava, beleza, era 63, 66. Eu tenho essas medições em planilhas que a gente fazia lá atrás. Só que vocês vão entender que isso é limitado, e era um jeito que eu fazia. E aí, quando a gente começou a construir esse aprendizado contínuo, que é o que a gente está chamando de régua, e a calibração, ele fez algo muito, muito, muito melhor. Muito melhor. Que eu passei esses dias todos interpretando, obviamente concordando com ele, e vendo que ele avançou muito no que a gente faz. E é isso que eu vou apresentar agora. Então, puta, 25 minutos de vídeo só para apresentar. Mas eu quis fazer só esse preâmbulo para mostrar para vocês como o nosso produto evoluiu, como a gente evoluiu junto. Deixar claro que eu não fiz nada sozinho, porque eu não sou programador, não sou. Nunca fiz uma linha de código na minha vida. Se você perguntar para mim hoje como é que faz uma linha de código, eu não sei fazer. O que eu sou é curioso. Eu sou apaixonado por futebol. Sempre quis fazer algo igual isso. Então fico muito feliz de ter. E principalmente eu quis fazer algo que não tem o ser humano dando opinião. Não porque eu sou contra o ser humano dando opinião, pelo amor de Deus. Mas é porque eu não quis ter um viés de uma pessoa, entendeu? Eu quis ter tudo isso aqui é matemático, é estatístico. Não tem nenhuma linha de opinião do Vinícius, a não ser o jeito que a gente faz os cálculos. E aí, obviamente, eu tinha que fazer, né? Aí não dá pra. Até porque assim, só para voltar um pouquinho na parte dos cálculos e definição das estatísticas. A IA, ela é excelente, excelente. Meu, se você tiver a oportunidade de trabalhar com o Claude na Anthropic, não tô ganhando nada para isso, obviamente, né? Vamos pagar para quê? Mas eu recomendo muito, ela é excelente, excelente, excelente. Na minha opinião, é a melhor disparada de todos. Ah, mas tem os outros, os últimos modelos das outras estão boas. Eu não duvido disso. E as outras me ajudaram muito, inclusive. Me ajudam até hoje. Eu uso outras IAs até hoje para isso, coisas que o Claude não faz. Eu uso principalmente o Gemini. Mas eu sou fanboy. Tô abraçado com a Anthropic no Claude até o final. Já sabia que ela era boa lá atrás, mas os tokens acabavam muito rápido. No primeiro plano aí, que acho que é o plano Pro. Acaba muito rápido e aí não servia para mim, né? Que trabalhava em volume. Mas se você tiver condição de ir, pode começar com o plano Pro e depois, se você tiver condição, vai para o plano Max. Meu, é excelente. Excelente, 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 excelente. Mas ela não vai tão a fundo quanto a sua ideia, às vezes. Então, se você tem uma ideia, o que eu sugiro, que eu escutei de gente que é muito mais experiente do que eu em IA? Escreva a ideia na sua mente, no bloco de notas, ali, escreve sua ideia e conversa com ele. Vai passando, explica para ele. Mas, se sua ideia tem um nível de aprofundamento, seja em documentos técnicos, em números, em base de dados, faça você essa questão da base de dados. Você não precisa fazer tudo, igual eu não fiz, eu não defini todos os cálculos. Eu fui batendo cálculo por cálculo, tá? Só pra deixar claro. A gente bateu cálculo por cálculo. Mas não precisa você ir tão a fundo nisso. Eu quero que você faça um cálculo desse jeito, até porque nessa parte ela é melhor do que você. A não ser que você seja um PhD, alguma coisa. Eu não sou. Mas assim, faça a ideia, você cria a sua ideia, explica para ele o que você quer com isso, qual o objetivo disso, qual a meta, qual é tudo, como é que você quer receber, isso é importante também, como é que você quer receber, porque às vezes ele faz o recebimento de uma forma que não é o que você quer, mas se você tem, de novo, uma base de dados técnica, números, normas, né? Eu, por exemplo, trabalho com engenharia, essas coisas. Aí você vai a fundo nesses quesitos. Porque senão ele não é que ele é preguiçoso. Pô, se eu falar que é preguiçoso, eu não me escuta aqui não, tá? Senão, mas assim, isso é importante você fazer. Porque
essas definições você precisa ser feito, porque se eu deixasse ele ou qualquer outro fazer, a gente não ia ter 2.000 dados estatísticos, entendeu? Porque às vezes ele pode entender que não é importante. Para mim era importante, entendeu? Até porque eu pago o cara numa API, eu quero usar tudo que tem lá. E eu acho que tudo influencia numa partida de futebol. Então, essa é uma dica que eu dou, assim. Se aprofunde no seu produto também, não deixe ele criar tudo para você, senão vai ficar algo genérico. A minha felicidade disso aqui é que não é algo genérico. Eu tenho uma planilha mostrando todos os dados que a gente olha aqui. Eu posso até um dia mostrar para vocês e vou garantir que vocês vão ficar impressionados. Até porque, para vocês entenderem, a gente não usa só dados da competição. Então pensa assim, que eu tenho, acho que são isso, né? Mais de 500 dados do time X jogando na competição. Eu tenho os mesmos dados praticamente espelhados dos últimos 10 jogos. Então assim, tipo, só aí são 1.000 dados, entendeu? Então assim, é muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, assim, esse aprofundamento, dica, né? Um parênteses aqui, dica. O aprofundamento do seu produto, faça você. Beleza? Voltando. Então, a régua, a calibração, ele fez a gente conversando principalmente pós-Copa aí, a gente fez, ele criou de um jeito, né, que tem o nome que eu vou falar aqui. A gente está em meia hora de vídeo, eu não comecei ainda, né? Mas justamente essa criação dessa calibração, ele criou algo muito melhor do que eu criei, porque o meu estava limitado, né, numa taxa ali, né, que a gente fala, assim, eu ainda fazia algo bem errado ainda, porque não é bem errado, na verdade, eu fazia algo bem mais simples do que ele fazia. Então eu pegava e falava, a faixa que a gente opera é de 60 para cima. E tem que ter um retorno, a gente só tem o retorno quando opera sei lá, acima de 66% de acerto, né? Eu lembro desses números porque tem vídeo aqui que fala sobre isso. E eu já sabia disso, mas eu ignorava isso, porque na minha cabeça não fazia muito sentido. A gente não buscava o EV, que é o que eu já expliquei em outro vídeo aí. Eu não vou explicar de novo, porque talvez isso bloqueie o vídeo. Então vocês vão entender como isso entrou em tudo do que a gente faz agora, do que a gente criou. Vou parar de falar, porque já tem meia hora de vídeo. Eu não gosto de editar vídeo, então é uma conversa, eu só faço algumas edições e bora pro vídeo. Então aqui, a régua é justamente a calibração, já expliquei para vocês outros vídeos, mas eu vou começar a apresentar agora, beleza? Então, senão o vídeo vai ficar gigante. Como a gente descobriu que o número certo e o número útil não são a mesma coisa e o que fizemos com isso? Então, a gente vai explicar o conceito da nossa calibração. Então, se o motor prevê 50% e acontece 54%, isso é bom? A resposta parece óbvia, quanto mais perto melhor, e está certa, só que ela responde metade da pergunta. A outra metade é o que decide se o motor serve para alguma coisa. E ela não aparece em lugar nenhum quando você olha só a distância entre o previsto e o acontecido. Aqui já daria para falar alguma coisa aqui, que é assim, ó, previu aconteceu 54%, você está ali no número ok, né? Tipo, tá achando esse gap aí. Só que isso é quase o que eu fazia lá atrás. Quero olhar uma faixa de porcentagem, vocês vão ver que tem que olhar outras coisas. São duas perguntas, não uma. Pergunta 1, calibração. O número pode ser lido ao pé da letra? Quando ele diz 50% e acontece perto de 50%, é uma afirmação sobre escala, que é a coluna desvio média. Desvio é a diferença entre um e outro ali. Pergunta 2, separação. Ele sabe em quais jogos aquilo acontece? Diz número alto no que acontece e baixo no que não acontece, obviamente. É uma informação sobre ordem, o desvio não enxerga isso. Então, assim, quando você calcula algo, não precisa nem calcular, pode ser você dando sua opinião. Do tipo, essa opção tem muita chance de acontecer e essa opção tem pouca chance de acontecer. Então você sabe que o número vai ser alto e um número vai ser alto, né, de acerto, vamos dizer assim, e outro número vai ser baixo. Óbvio isso, né? Mas você não tá medindo o seu cálculo com o que realmente aconteceu, nas duas pontas. Isso é muito importante porque isso cria
uma falsa uma falsa calibração, posso dizer. O motor pode ser impecável numa e inútil na outra. Confundir as duas foi o erro que a gente levou horas para desfazer. E é um erro que quase toda leitura de acerto comete. Motor preguiçoso. Imagine um motor que responde 50% em todo jogo, sempre sem olhar nada. Então, calibração 0. Perfeito, a metade dos jogos passa, ele diz metade. Ok, beleza. Estamos nos dois. Utilidade nenhuma. Não ajudou a escolher jogo nenhum. Ou seja, você não. É 50. Você precisa olhar jogo? Você precisa fazer cálculo? Não precisa. Tá falando 50. Então você vai fazer cálculo pra quê? Você vai entrar no Footstats pra o quê? Não precisa, certo? É como um meteorologista que fala 30% de chance de chuva todo santo dia para uma cidade que chove 30% dos dias. Acerta na média e não serve para nada. Desvio 0 é condição necessária, não suficiente. Ele é o piso, não a nota. Então, assim, se você tem 50% sempre, certo? Você não esquece o motor. Você definiu que é 50% sempre. Então, por que você vai escolher jogo? Para que você vai olhar as estatísticas? Não precisa. Você só entra lá, 50%, vai acertar 50% e pronto. Você não precisa de nada disso aqui, certo? Então você não filtra. Filtro. Desvio não é sigma. De ser 30 aconteceu 36, então você tem um desvio de 6%. Enquanto errou, é o que se conserta. Então o que acontece aqui, ó? O que é o desvio? Não, desliga o microfone. Você disse 30, aconteceu 36, então você tem mais 6 pontos percentuais, certo? Sigma, com esse N, a medição balança em mais ou menos 2,9, quanto erraria de graça e a margem da leitura. O veredito nunca vem do desvio sozinho, vem da divisão. Puta, essa parte que vai ser foda explicar. Mas é o seguinte. Desvio, então, você falou 30, certo? Aconteceu 36, então são mais 6 pontos percentuais. Só que, cara, como é que eu vou explicar isso? Isso você está olhando em uma faixa de porcentagem, certo? Que é de 30, de 20 a 30. As nossas faixas são divididas em 10 pontos percentuais. Então o sigma, ele é uma correção que ele roda todas as faixas. E aí, para você chegar na calibração perfeita, pensa que assim, ó, cada faixa está puxando para um lado. Então, de 0 a 10 tem um desvio de, sei lá, de 9. De 10 a 20 tem um desvio de 5, e assim você vai acertando, certo? Na verdade, eu já vou explicar no geral, depois vocês vão entender. E aí, de 20 a 30, você chegou nos 6 pontos percentuais. O que você faz? Você vai olhar todas essas faixas, vai chegar no número que é o número que é justamente o sigma, que é esse 2,9, mais ou menos 2,9 pontos percentuais, como se fosse a margem de erro. Analisada em vários jogos, que é o que ele falou do N aqui, ó. O N quando eu falo do N, estou mostrando ele. O N é a quantidade de jogos, são os números que você está analisando. Então ele vai pegar todas essas faixas, então de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, 60 a 70, 80, 70 a 80, 80 a 90, 90 a 100. Então ele vai pegar todos esses dados, vai olhar no desvio de todos, vai fazer um cálculo ali para achar o sigma, e esse sigma vai estar vinculado à quantidade de jogos. Então, assim, é um número bem difícil de você chegar. Aí você vai olhar, vai pegar os seus desvios. Isso aqui, ó, são jogos, ó. Então, em 53 jogos, o sigma em todas as faixas foi 6,9. Em 140 diminuiu, tá diminuindo, ó. E no número que a gente tem hoje, a gente está em 0,7. O erro cai com a raiz de n. Para cortá-la pela metade, só preciso 4 vezes mais jogos, por isso toda a revista sai com n do lado. Beleza? Então n são o número de jogos, o número de cálculos que ele está fazendo. Aí você pega os 6 pontos percentuais e divide pelo sigma, que é o número que sai do n. 2,1 real mexe 0,6 ruído. Ou seja, se for 2,1, deixa eu só olhar onde. O número alto é real, você está acertando. Se der um número muito baixo, é ruído. Por que ruído? Porque você tem pouco N. Então você tem poucos jogos de amostra para ter um desvio aceitável.
A voltar. Isso aqui é bem difícil de entender. Eu achei que ia ser fácil explicar, não é. Mas vou voltar. Então vamos supor, você aplicou o sigma, ou seja, você aplicou o sigma que vem do N e chegou nos 6 pontos percentuais. Por que você chegou nos 6 pontos percentuais? Porque você dividiu pelo 2,9 e chegou no 2,1. Então é o número real, certo? Então você, o 6 pp está confiável, porque você chegou no número real aqui, ó. Número baixo, ruído. Não é confiável, tá? Se eu fosse aqui se eu desse 0,6, isso aqui não era calibração. Ah, Vinícius, putz, entendi, então quer dizer que esse motor está quebrado. Não. O que você faz agora, que é a parte justamente que a gente está? Você entendeu? De novo, assim, ó. Cara, vai ser difícil explicar isso. Todas as faixas puxam. Todas as faixas puxam. Então, por exemplo, lá do 0 a 10, não vai ser 6, vai ser 12. Do 90 a 100 vai ser 1. Então, assim, toda a faixa vai puxando. Então, você tem que acertar isso em todas as faixas. Eu vou chegar ainda em todas as faixas. Explicar todas as faixas. Mas o que significa é, você, agora, com a divisão real, você chegou no primeiro ponto de olhar e falar, beleza, 6 pp é real. Por que eu estou falando de todas as faixas? Porque o 2,9, o número de 300, é para a faixa de 20 a 30. Na faixa de 0 a 10 é menor, porque você tem menos opções para isso. Quantos cálculos você vai dar que vai cair na faixa de 0 a 10? Bem pouco. Então, por exemplo, você tem a opção, eu vou ter que falar a opção aqui, mano, eu queria falar sobre isso. Mas você tem a opção de equipe X vencer a equipe Y, certo? Você vai estar mais próximo da faixa de 20 a 30% do que a faixa de 0 a 10%. Quantas partidas você vai ter a chance de um time ganhar entre 0 e 10%? Muito pouco. Então você tem o N baixo aqui. Então é por isso que você faz, por isso que a gente dividiu por faixa. Beleza? Acho que agora eu consegui explicar, mas eu não queria usar essa opção para explicar. Ah, Vinícius, beleza, entendi. Então a gente aprendeu que 6 pp é confiável, certo? 6 pontos percentuais é confiável, então tá calibrado. Não. A gente vai para a segunda medição. O que é a segunda medição? Daqui para frente. Então a gente fez esse cálculo agora, com 4.793 partidas. Então eu vou fazer mais um cálculo, entendendo que quando eu falar de 20 a 30, eu tenho que colocar 6 pontos percentuais. Então, se eu falar, por exemplo, ó, isso eu tô colocando nesse caso aqui 20 a 30, né? 30 é um número ruim, né? Porque pode estar no 30 ou 40 também. Mas vamos usar o 20 a 30, tá? Mas é só um exemplo, tá? Então vamos lá. Ó, estou fazendo vários outros cálculos, então guias de partidas sendo gerado tudo, e cheguei em 50 opções, 50 não, que é baixo ali, né? Vamos chegar nos 300. Cheguei de novo a 300 opções, 300 partidas em que a gente teve essa opção entre 20 a 30%. Então, deu 21, 27. Então, assim, ó, motor diz 21, lê-se 27. Mede 27. Obviamente, eu estou medindo 21 também. A gente faz os dois, porque os dados são salvos. Mas eu estou medindo a calibração agora. Então, eu não estou medindo 21. Ó. Deu 21, eu vou medir 27. Deu 22, eu vou medir 28. A calibração já corrige para o 6 pp. Beleza? O que eu vou olhar? Ó, quando deu 28, que era 22, 27, quando era 21, aconteceu próximo dessa porcentagem, ou seja, eu disse 30, aconteceu 36, certo? Eu disse 21, aconteceu 27. A calibração calibrou para 27. Eu disse 22, calibrou para 28. O que eu estou querendo nessa calibração? Que esse desvio, esse 6 pp, diminua. Então, assim, ó, lá atrás eu disse 30, aconteceu 36. 6 pp, certo? Beleza, entendemos, está calibrado o nosso sistema. Agora eu estou medindo incluindo esse 6 pp. Então, vamos lá. Eu falei 33, eu falei 30 e a calibração jogou para 36. Então eu vou pegar todos esses jogos que deu 30, que a gente calibrou para 36, e vou medir de novo. E ele tem que estar próximo dos 36 agora. Então, a nossa função é
Apliquei os 6 pontos percentuais. Então, 21, 27, 22, 28. Essas que eu falei, 21, 27, 22, 28, óbvio que dentro de uma faixa, não tem como medir todas as faixas, né? Entre as faixas de 10%, elas têm que estar com um desvio menor. Então, sempre que a calibração serve justamente para eu falei que ia acontecer 30, calibrou para 36 e aconteceu 37. Isso é calibração. Entendeu? Os 6 pp não se mantém, eles se juntam até ele chegar próximo de zero. Beleza? Então a gente tem, de novo, é difícil entender, né? Achei que fosse ser fácil. A gente mediu 300 jogos ali, né? 300 jogos. E a gente descobriu que 30, na verdade, são 36, certo? Que esse era o desvio, porque aconteceu em 36. Pode ser para baixo também, tá? Então, mas eu vou usar positivo. Então eu vou medir agora mais 300 jogos aplicando esses 6 pontos percentuais. Então eu tenho 30, na verdade eu leio 36. E eu vou medir esses 36 e eles têm que acontecer próximo de 36. Acontecer 37, acontecer 35. Quando eu chegar nesse nível, a regra está calibrada. O sistema está calibrado. Isso é nosso aprendizado contínuo. Beleza? Não sei se eu consegui explicar, mas eu achei que ia ser mais fácil explicar. A média dispõe de 2 erros opostos. Aí ele falou, mais de 2 gols e meios, 4.793 jogos, no agregado o motor errou 1,8 pp, parece calibração excelente, só que aí, ó, qual que é a grande questão aqui? Lembra que eu falei que cada faixa puxa para um lado? Então, ó, na parte de baixo ele puxou mais de 2,2, na parte de cima menos 10,9. Então, quando você traz essas pro meio, ou quando você faz a média, né, dos dois, um cancelando o outro, você chega no 1,8. Mas você está errando muito de um lado e muito do outro. Então você não está calibrado. Você ainda está aplicando essa faixa. Você tem que jogar mais 12,2 e menos 10,9, fazer de novo a conta com a calibração, conforme eu expliquei. Aí sim você vai acertando cada vez mais. Putz, na parte baixa, joga mais 12,2. Com a calibração. Puta, medi 300 de novo. Deu. A diferença agora deu desvio de. O que era 12,2 virou desvio de 1. Beleza, tá calibrado. Lá em cima aconteceu a mesma coisa? O desvio que era de menos 10,9, o desvio agora é 2. Agora está calibrando. Beleza? Ou seja, um puxa o. A calibração não é só numa faixa, como eu fazia antes, a calibração em todas. Quando eu começar a acertar todas, talvez seja difícil, né? Porque a gente tem poucas opções em um número ou outro. Mas quando eu começar a acertar várias faixas, aí a gente começar a calibração, né? Tiver certo em várias faixas, aí a gente vai começar a ter um motor calibrado. Beleza? Medir o viés, né? Então o motor disse, o laço vai passo, né? O motor disse 30, aconteceu 36, são 6 pontos percentuais que ainda pode ser ruído. Lembra lá, pode ser ruído, você divide pelo sigma, que é o número de jogos, é o número de dados que você tem. Confirmar fora da amostra, ou seja, esquece aquilo lá que você fez, aquilo lá beleza. Ou você chegou no 6 pp, só que aquilo lá é passado. Vamos começar a medir no futuro agora. Então, jogos novos que não participaram da medição, o viés reaparece? Se sim, é estrutural. Se some, era ruído. E este é o passo que separa aprender de decorar, entendeu? Se sumiu, então, ou seja, não era 6 pp. Se é estrutural, puta, chegamos. Agora é só aplicar o 6 pp que você vai diminuir cada vez mais o desvio e aí o seu motor está calibrado. Aplica a correção, uma curva monotômica com poucos parâmetros que levanta a ponta baixa e a ponta baixa e a baixa alta, reescreve os rótulos sem rodar nada. Ou seja, quando você fala que tem pouca porcentagem, na verdade é mais porcentagem. Então você tem que aplicar mais PP. Lá em cima você superestimou. Você falou que vai acontecer 98, está acontecendo 80 e pouco. Então você diminui. Aí você está pegando todas as faixas e. Caraca, eu vou desligar esse microfone. Você está pegando todas as faixas e comprimindo para você juntar tudo e chegar na calibração correta, entendeu? Então você acerta as pontas e o meio vai se. O meio não precisa acertar muito, mas acerta as pontas que você vai chegar nessa linha. Não adianta você calibrar uma só. Não adiantaria também, né? Mas não é essa a ideia. Você tem que calibrar todos para você chegar numa calibração boa, né? Isso é essa curva monotônica aqui. Mede de novo de fora da amostra. Ou seja,
Pegou as pontas, ajustou o meio, olhou todas as faixas, ou seja, de 0 a 10, 10 a 20, aquilo que eu falei para vocês, refaz com jogos futuros. Esquece o passado. O passado serviu para você chegar nesse desvio. Agora vamos começar a medir o futuro. Manteve no futuro? Está calibrado. Não manteve? Era ruído, esquece aquilo lá que você não estava calibrado, vai ter que medir de novo. E continua. Aprendizado sempre. De 9,7 a 0,82. Então, hoje o erro da régua é 0,82, que é o quê? O desvio já está próximo, entendeu? Então, assim, o nosso desvio já está lá no comecinho. Lá em março, que ainda tinha, né, as competições europeias, 9,7, ou seja, estava gigante. Olha como ela já está vindo. 0,2, ela deu uma aumentadinha agora, porque é justamente as ligas voltando, né? A gente não tá retestando. O motor 5,29, então só o motor já tem esse. De novo, a gente está ajudando todas as opções aqui, tá? E hoje a régua já está em 0,92, ou seja, ela já está próximo da calibração. Só que aí por isso a gente vai fazer um desafio, e eu acho que isso aqui é ruído ainda. Eu não acho que ela está calibrada. Eu parto do ponto que ela é ruído, tá? Então a gente vai chegar ainda na linha, até porque assim, a gente tem 4.735 jogos, é bastante coisa, mas a gente não fez uma temporada cheia ainda. A gente vai terminar esse ano, no final de dia 26. A gente vai fazer o Campeonato Brasileiro, a Série B, né? Aqui no Brasil a gente vai fazer temporada cheia. Mas a gente não fez temporada europeia, por exemplo, cheia. A gente pegou ali, a calibração começou em março. Eu não tenho isso tudo. Então, para mim, isso é ruído ainda, tá? Só para deixar claro. Nenhum ponto foi medido no dado que treinou, todo dia a régua é refeita. Então, assim, a régua já tá rolando, ela já tá se refazendo. A régua da régua, né? O motor sozinho aparece nas exatas conferências no mesmo dia. Ou seja, a gente faz a régua da régua, faço só o motor, aquilo que eu falei, faço só o motor, faço a régua da régua. Então, a gente está se atualizando. Eu vou correr porque senão o vídeo vai ficar gigante. E ela ordena certo e mente na escala. Então, aqui, ó. Todas as faixas que a gente viu, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó. Embaixo você vai ter que... Embaixo você aumenta os pp, em cima você diminui. Para você... Agora eu desliguei o microfone. Para você chegar e aplicar as duas... o meio ali, né? Conseguir fazer a equilibração. E olha aqui, ó. N baixo. Isso aqui vai dificultar pra gente, porque esses mais 19,8 vai dançar muito. Então daqui a pouco ele vai chegar em 15, 20 e pouco, porque o N é baixo aqui. O que a gente vai fazer nesse caso? Ignorar essas faixas. E corta essas faixas porque o N dança muito. Se o N dança, o desvio dança muito. Se o desvio dança muito, não serve pra gente. O desvio tem que cada vez diminuir. Ela é constante de propósito, então você vai ver aqui, né, nas faixas, ó. Começa aqui, ó. 44, olha a diferença. Baixo, ó. 3.825, 0,00 de desvio. 89,4. É a quantidade de peso que essa faixa aqui ó, tem. E é onde a gente quase não tem desvio. Isso é lindo. Mas a gente tá no começo. Calma. E tem uma outra questãozinha aqui, ó. Puta, agora eu vou ter que tomar cuidado, porque senão eu vou rescindir o vídeo de vez. O que é isso aqui? Isso, tá até acabando a apresentação, falta 3 coisinhas. Deixa eu só seguir então, porque eu vou falar... Tá, beleza. Isso aqui ele fala que é por competição, né? Então, publicar o erro é o produto, então você tá literalmente vendo o que está acontecendo aqui, o que a gente já fez, né? Ou seja, a gente saiu de 5,29 para 0,92, tá? Então não tem problema. O que ele falou aqui sobre separar é justamente isso, né? Separar é justamente o seguinte. Lembra 50-50? Você não está escolhendo o jogo, você não está filtrando. Separar é o filtro.
o motor, ele consegue separar. Então, assim, ele vai te olhar e falar, ó, essa partida aqui não é 50/50, é justamente 50 e pouco que o desvio aqui tá se mantendo. Então ele vai te informar o que o desvio tá se mantendo. É isso que ele tá querendo falar aqui, tá? É justamente esse filtro que ele quer te dizer. Que é diferente, por exemplo, da competição. Então, por exemplo, você tem uma competição que o time da casa vence em 60%. E se você então ele vai conseguir te mostrar onde esse número realmente é real, entendeu? É isso que a régua faz, é justamente aquele desvio, o desvio pequeno, tá? É só essa questão, mas não é muito importante isso. Então esses números estão aqui. Agora é a parte mais difícil de falar, porque tenho medo do vídeo ser restringido. O que a gente vai entregar? Um número auditável e calibrado. É isso que a gente vai entregar. Por quê? Eu poderia vir aqui para vocês e falar que tudo muito lindo que é. Quando eu chegar nas réguas calibradas, ou seja, quando eu chegar na calibração de mercado daqui a 1, 2, 3 meses, eu posso olhar para vocês e falar, galera, tá calibrado, vamos fundo nisso. Por quê? Se eu tiver um desvio baixo, eu vou conseguir saber aonde a operadora errou, entre aspas. Então assim, ó, galera, eu editei esse número, eu tenho XN, sigma baixo, desvio quase zero. Então, o que vai acontecer aqui o que vai acontecer nessa faixa, na real, né? É o que vai ser o resultado. Então, se eu tô falando que tem 60%, vai acontecer 60%, beleza? Então, vamos lá, vamos falar o. Caraca, como é que eu vou falar isso sem trabalho? Vamos falar a real aqui. Se se toda essa faixa aqui tem 60%, se você pegar uma opção que está te dando 56%, ou seja, o valor está maior do que os 60% estimado, você encontrou EV. Essa é a ideia. Entendeu? Por quê? Porque o Footstats está dizendo. Eu quero deixar claro aqui que não é isso que a gente vai entregar. Por que não? Porque as operadoras fazem um cálculo melhor que o Footstats. Assim, com certeza. Tá? O Footstats não é melhor do que as operadoras, não vai fazer algo maior do que as operadoras, algo melhor do que elas. Tira isso da cabeça de vocês. Não vai rolar. Isso aqui é o número calibrado e auditável, tá? Não vamos brigar achando que isso aqui é o supra-sumo do supra-sumo, falando que a gente vai ser melhor do que as operadoras. Eu não acredito nisso, tá? Ah, mas tá no começo, dá pra gente. Vamos testar. Beleza, não tá no começo, dá pra gente testar e dá pra gente verificar isso. Mas os caras estão aí há anos e anos. Então, assim, não vamos nessa na maluquice achando que isso vai rolar. O que a gente vai entregar? Um número auditável e calibrado para a gente criar as nossas estratégias, para a gente criar os nossos filtros, entendeu? Então é isso, para isso que isso aqui serve. 4.700, cada hora mostra um número diferente, né? Porque ele vai se atualizando conforme os guias vão sendo gerados, né? Então, esse é o número certo, o número bruto, o número que. E assim, e vai passar a temporada de 26, 27, vai vir 27, 28, 28, 29. Aí a gente vai continuar tendo esses números. Eu vou aprender como operador, você como usuário, a operadora como operadora. Todo mundo vai aprender, todo mundo vai ter um número cada vez mais auditável. Mas não vão a ferro e fogo achando que vocês, somado o Footstats, junto com o seu planejamento, a sua ideia, nada contra tu, se achar que você consegue, beleza. Vai ser mais esperto que os caras, tá? Isso é um assistente seu. De 4.758, daqui a pouco 8.000, daqui a pouco 12.000. É isso que ele é. Um número auditável. Todo esse número que é auditável é um número calibrado. É isso que você vai ter. Ah, quer dizer que não serve para nada? Não, quer dizer que isso serve para você montar a sua estratégia. Então serve para você entender o que você quer fazer. E que para muita gente, tem muita gente aí que é trader, né? Que é punter, que é profissional. Isso é uma base a mais para você, um número a mais. Pode ser sua base maior, sua maior base. Você fala, puta, eu vou usar o Footstats como meu número seguro. Pode ser para você também. Mas para você que é a sua estratégia. Porque eu não vou vir aqui falar que eu vou ser
melhor que os operadores, mesmo que a gente seja. Já vou deixar bem claro, tá? Mesmo que a gente vai calibrar e vai acontecer aquele caso que algumas galera já falam já, né? Que as operadoras vão vir atrás de mim pedindo para mim cancelar o sistema, querendo comprar, querendo pagar o Fort Start, porque a gente tá acertando mais que eles, estamos com o mercado mais calibrado que eles. Não vai acontecer. Mas mesmo que a gente tenha, vamos supor, 50 ligas, 50 vezes 10 vezes 29 opções, é muita coisa, né? Nem sei que número é esse aí. Mas mesmo que em 10%, em 15%, em 20%, em 50%, em 80% a gente seja mais calibrado com o mercado, a gente consiga filtrar onde a gente é mais calibrado do que eles. Pode ser que na competição, em 5, 6 competições, a gente é mais calibrado do que eles em operação de chutes, que é o que está acontecendo, tá? Em cartões também está acontecendo. Tem algumas que realmente já está acontecendo, já, mas de novo, eu acho que é ruído, tá? Então calma. Ou, por exemplo, o resultado é o 1x2, né? Eles são muito, muito calibrados. É difícil você chegar na calibração deles. Então, uma dica aí para vocês. Mas vamos supor que em 10% a gente é mais calibrado do que eles, ou a gente consegue filtrar. Porque assim, galera, vamos ser sinceros também, né? Eles têm as taxas deles, né, de operação, e eles contam com a galera que não é instruída, que vai no feeling, que vai no. Que é a maioria, né, galera? Vamos ser sinceros, né? A maioria vai no feeling. E a gente não. Mesmo que. Vamos ser sérios. Putz, o Footstats conseguiu ser calibrado em 26% das opções. Meu, se eu for 26%, o bagulho tá batendo, tá batendo, tá batendo. Não vai ser problema pra eles. Porque o 99% vai no feeling. Não vai. Nunca vai conhecer o Footstats para chegar nele ou outro sistema que seja isso, entendeu? Então essa é a questão. Se for pelo. A maioria vai pelo feeling e eles vão continuar indo bem por conta do feeling. Beleza? Mas o que eu quero deixar claro é: a gente está em construção. Eu não vou. Nunca vou vender para vocês, mesmo que a gente tenha. Se eu tiver 27% das opções mais calibrada do que eles, eu não vou ver aqui falar que eu estou vendendo no Instagram. Não vou vender porque eu acho que seria um erro. Isso muda. De um ano para outro vai mudar. Os desvios vão ser diferentes, vou ter que continuar fazendo. Vou ter que usar o desvio da competição anterior como uma base de início, mas a gente vai ter que recalcular, porque muda, né, muda o cenário, muda as equipes, muda tudo. Então, obviamente que tudo que ficou para trás vai ser base, vai ser histórico, mas eles vão se atualizando. Então, e de novo, né, elas vão ganhar principalmente na galera que tá indo pelo feeling, não tá indo por estatística, não tá indo por nada. E mesmo assim, né, uma partida não segue exatamente todas as estatísticas, não segue o padrão, que é o que a gente busca, não segue a tendência, que é o cruzamento dos padrões. Beleza? Esse vídeo já ficou gigante, o vídeo já tá mais de 1 hora, mas eu quis deixar claro para vocês sobre isso. Então, como é que a gente faz a calibração? Acho que deu para entender mais ou menos. Talvez eu faça um post nas outras redes sociais para explicar sobre isso. Mas esse é a principal mudança, né? A principal atualização do nosso sistema com relação à calibração ao aprendizado contínuo. Isso é justamente o aprendizado contínuo que eu queria muito ter criado. Foi criado, deu certo e agora a gente só seguir para cada vez mais tá aprendendo e calibrando. Beleza, pessoal? Desculpe pelo vídeo gigante aí, mais de 1 hora, mas acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu me empolguei quando eu entendi mais ou menos o que ele estava fazendo, o que a gente estava criando. Isso aqui foi ideia dele, tem o nome. Tem o nome. Isso aqui tem. Eu não sei se ele colocou aqui, mas existe um nome sobre isso que ele está fazendo. É um nome. Ele não colocou, eu acho. Mas é uma. É uma. Como é que eu falo? Um pensamento estatístico ó, que existe que eu não. Achei até que ele fosse colocar, não colocou. É o nome de um cara. Deixa eu olhar aqui que eu vou falar para vocês como é o nome da pessoa. Não é algo que a gente inventou agora, tá? Já foi inventado por alguém muito mais inteligente do que quem vos fala. Deixa eu achar onde tá isso. Nossa, eu conversei muito com ele.
Pera. Caraca, mano, achei que tava mais perto. Aqui, ó. Calibração Flat Scaling por regressão isotônica, conforme a forma da curva, né? Ou seja, as duas pontas, validadas por Walker Forward com ECE como métrica. Chama Y-Score in Reliability, calibração de Murphy de 1973. Foi o gênio que criou isso que a gente está fazendo. Beleza, pessoal? Então é isso. Vídeo longo, desculpa aí, mas por favor, assista, vocês vão entender mais ou menos o que o nosso motor faz. Não sei se alguém abriu o seu próprio software como a gente está abrindo, mas eu quis explicar para vocês sobre isso. A nossa ideia aqui é ser sempre transparente. Por favor, inscreva-se no canal, deixa um like, comente, deu trabalho esse vídeo, deu trabalho criar esse produto e segue a gente aí para os próximos vídeos, beleza? Valeu!